Olá, oitavo. Vamos continuar o nosso conteúdo sobre predicado. Eu expliquei no quadro, agora vamos para as páginas 26 do livro de português, o livro maior, certo? Revisando predicado. Então começa com a tirinha, né? Alô, é da delegacia? O delegado, por favor, né? Uma criança ligando. Alô, delegado, eu quero denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. É trabalho escravo. Estão obrigando um menino a arrumar o quarto. Aí o policial fica bem bravo, né? Aí a gente vê aqueles símbolozinhos que demonstram que ele está bem irritado, falando com o menino. Daí ele diz, droga de estatuto que não funciona. Aí a gente vê ele arrumando o quarto. Então a gente vê aí um humor, né? Nós percebemos isso. Então, ele queria denunciar o trabalho infantil e ele era a suposta vítima. E os pais estavam o explorando. E o delegado ficou muito bravo com o telefonema dele. E ele critica o Estatuto ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele fala droga de estatuto, que não funciona, certo? Então vamos lá. Vamos observar aí, nessa frase, o verbo denunciar na tirinha acima. Olha só, eu quero denunciar um caso de exploração do trabalho infantil. Então, eu quero denunciar. Denunciar precisa de um complemento, certo? Quer denunciar o quê? Um caso de exploração do trabalho infantil. Então, nós podemos dividir essa frase aí em dois termos. O primeiro vai ser o sujeito. Lembra que eu expliquei? O sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Nesse caso aí, quem quer praticar a ação? Qual é o sujeito? Isso, o sujeito eu, que é um pronome. Esse é o sujeito. E o resto da frase? Quero denunciar um caso de exploração do trabalho infantil, nós chamamos de predicado, ok? E nesse caso aí nós temos um predicado verbal, porque nós vemos aí o verbo, ok? Nesse caso aí nós temos um verbo transitivo direto. Eu quero o quê? Sem preposição. Já acontece diferente nos verbos de ligação, que aí nós vamos ter um predicado nominal. Em vez de ser verbal, nesse exemplo aí que a gente viu, o núcleo eu quero denunciar, que é a parte do verbo que estabelece sentido. Já no predicado nominal, nós vamos ter o verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, que são verbos que apenas ligam. E o núcleo vai ser um adjetivo, não vai ser um verbo, vai ser um adjetivo. Olha aí o exemplo, Silvestre é preguiçoso. Qual é o sujeito? Quem é preguiçoso? Silvestre, sujeito. Qual é o verbo? É apenas um verbo de ligação, tá ligando Silvestre com preguiçoso, tá ligando o substantivo com o adjetivo. Então, no predicado nominal, ele vai dar essa ideia de qualificar. O delegado estava nervoso. Estava também é um verbo de ligação, que está ligando o delegado com a qualidade dele, nervoso, certo? E aí, aí tem um exemplo que não pode acontecer, que é agramatical. Se eu falo o quarto é preguiçoso, faz sentido? Não faz, é inaceitável, porque Silvestre é preguiçoso, faz sentido, exerce função de predicação. Mas nesse caso aí, não faz sentido dizer que o quarto é preguiçoso, né? Tem um problema semântico aí, certo? Então, esse é o conceito básico, meus amores, que eu quero que vocês aprendam. O predicado, ele pode ser verbal
onde vamos ter como núcleo um verbo, quero denunciar, ou ele pode ser nominal, onde vamos ter como núcleo um adjetivo, preguiçoso, nervoso, cansado e etc, ok? Agora nós vamos fazer algumas páginas do livro, tá bom? Eu vou colocar nas instruções quais são as páginas que vocês vão fazer. Até mais!